Boa tarde, pessoal. Vamos então agora responder algumas questões que foram encaminhadas por e-mail. E essas questões podem ser do interesse de todos. Então, a primeira questão relativa à semana 1, em que se aborda malhas cascata. Essencialmente é do exercício, mas a ideia da malha cascata, e que permite o entendimento, é a mesma ideia daquilo que foi apresentado em aula, em que nós tínhamos um tanque, né? Um tanque apenas, com apenas um tanque nós temos então a possibilidade de entender a malha cascata. Então eu vou pegar esse um tanque e vou usar ele como base na hora de ilustrar a questão da malha cascata. Se a caneta permitir. Então vamos lá. Nós temos aqui um tanque. Deu algum probleminha aqui no sistema. Só um minutinho. Então, se nós tivermos aquele tanque que nós ilustramos a malha cascata, em que nós temos alimentação entrando no sistema a uma temperatura T1, e nós temos um medidor de temperatura na saída do tanque, temos uma tubulação longa, e o nosso objetivo é o controle da temperatura. Na realidade, a temperatura é que tem tempo morto. E a gente só vai usar uma malha cascata, uma malha feed-forward, quando o tempo morto for significativo. Então, a tubulação aqui é uma tubulação longa. Digamos que eu tenho a temperatura T2 aqui. Que é a temperatura da saída do tanque. E tenho um medidor de temperatura aqui na saída do tanque, que é o T1. A malha cascata, o que consiste? Digamos que aqui eu tenho uma resistência, ou um aquecedor, e eu vou mexer na vazão desse aquecimento aqui. Aí a malha cascata, eu fecho primeiro a malha, ou seja, eu controlo a temperatura T1 com uma malha interna. Esse controle vai evitar que os distúrbios que estejam entrando no sistema, esses distúrbios aqui venham a se propagar, o efeito deles na saída do sistema. Porque quando ele se propagar na saída do sistema, vai ser tarde demais. A informação vai chegar tarde demais. Então, a malha cascata, o que ela faz? Ela vai fazer uso de uma variável que rapidamente responde e enxerga o efeito desses distúrbios e compensa esse efeito através de uma manipulação dessa variável manipulada que está sendo utilizada. Só que eu tenho por objetivo não controlar a temperatura 1. O que me interessa é a temperatura 2. E aí que entra a utilização da malha externa. Essa utilização da malha externa, ela vai mandar o set point para a malha interna. Ou seja, a variável manipulada da malha externa é o set point da malha interna. Para vocês entenderem, imagine que um dia quente, se o meu objetivo aqui é chegar a 38 graus, por exemplo. Num dia quente, eu tenho... Quente seria o quê? 30 graus. Praticamente eu tenho pouca perda de calor para o meio ambiente. Então, se ele sair a 39 graus aqui, e eu garantir esses 39 graus, essa perda de calor de 1 grau vai ocorrer na tubulação e só vai ser afetada essa perda quando variar a temperatura ambiente. Enquanto a temperatura ambiente for a mesma,
Se eu garantir a saída a 39 graus aqui, eu acabo chegando aos 38. Então, a malha interna ela vai compensar qualquer variação de temperatura. Se a temperatura interna de alimentação for cair para 25 graus, por exemplo, essa malha interna vai aumentar o aquecimento, fazendo com que a temperatura aqui saia a 39 graus. Saindo a 39 graus, vai chegar a 38 graus. Mas digamos que durante a noite ou num dia frio, isso caia para 10 graus. Então, o que vai acontecer? A perda de calor na tubulação vai ser maior, esse é o distúrbio da malha externa. O controlador da malha interna vai mandar um novo set point, fazendo com que a temperatura, por exemplo, saia a 43 graus centígrados, por exemplo. Só que a malha externa é uma malha mais lenta, já a malha interna é uma malha mais rápida. Então, essa é a ideia da questão apontada aqui, não sei se ficou claro, da malha cascata, e porque a malha interna ela é chamada de malha escrava auxiliar, e a malha externa é de mestre, certo? Então, o objetivo é a malha externa. Aqui que eu vou informar a temperatura que me interessa. A malha interna é apenas um auxiliar. A malha interna é dada por esse cara aqui, que é a temperatura 1. Certo? Não sei se ficou claro. Alguma pergunta? A outra questão é relativa ao fat point e o set point. O fat point é um termo que eu defini. Por quê? Normalmente a gente trabalha com set point. No caso aqui seria o set point 38. 38 graus, o valor desejado. E qualquer desvio desses 38, o controlador vai atuar. Qualquer desvio vai atuar. Então, eu vou procurar me manter nos 38. E eu só vou gerar erro igual a 0. O erro vai ser o quê? Vai ser a temperatura, no caso, a temperatura T2. Vai ser a temperatura T2 set point, menos a temperatura emitida, certo? E eu vou só ter erro igual a 0 quando eu estiver exatamente em cima do set point. Mas muitas vezes, e quando eu trabalho com controlador operando em faixa, e foi o exemplo em si, eu tenho uma faixa na qual a temperatura dentro dessa faixa é como se fosse erro igual a 0. Eu não provoco nenhuma ação, eu deixo o controlador na posição que ele está. Eu não altero nenhuma ação de controle. E essa faixa aqui, por ser um set, equivalente a um set point, porque o set point, o objetivo é manter no set point. Se eu mantiver no set point, eu tenho um erro igual a 0. Então, essa faixa aqui eu batizei de fat point. Ou seja, é um set point gordo. Largo. Certo? Para ser da forma curta, digamos assim. Normalmente, o controlador liga e desliga, ele trabalha dentro de uma faixa. Então, liga e desliga, ele acaba trabalhando com um fat point. Com isso, eu espero ter respondido a segunda pergunta relativa à semana 1. Eu peço mais uma vez que vocês se manifestem, caso tenham alguma dúvida. Vamos para a segunda semana. Na segunda semana, nos vídeos das aulas teóricas, eu apresentei um protótipozinho em MATLAB, que é o IC Tools.
E onde está esse CTools? Ele está no diretório, nosso diretório no Dropbox, MATLAB, e no subdiretório ICTools Windows. Então, nesse diretório aqui é que encontra-se aquela interfacezinha que compara um modelo linear com o não linear. E aí, para acioná-la, seguir as interfaces que são ilustradas no material da apostila, e no MATLAB simplesmente chamar por ICTools. Certo? Aí você chega lá a esse ICTools. Nós vamos fazer a mesma coisa em Python, então não há necessidade, caso você não queira usar o MATLAB, não há necessidade de acionar, mas respondendo a pergunta dessa questão. Já a segunda pergunta da semana 2, ela é bem pertinente e ela é interessante porque ela nos ajuda a resolver a questão que nós vamos resolver na aula de hoje. Então, eu vou pegar essa questão, mas vou escrevê-la da seguinte forma. Digamos que eu tenho y de S, que é a transformada de Laplace. Eu vou pegar na forma genérica de uma função de transferência de primeira ordem, respondendo a um degrau. Vou deixar com delta, porque a gente tem usado delta. Delta U0 é o tamanho do degrau. Esse aqui é o tamanho do degrau. O tamanho do degrau. Que nessa questão específica está representado aqui, ó. Esse aqui degrau é o tamanho do degrau. Nesse exemplo. É o tamanho do degrau. O que é o tamanho do degrau? É o quanto foi feita a variação. Certo? É o quanto foi feita aquela variação. Digamos, vinha num determinado patamar, passou para um outro patamar. Essa mudança abrupta é o degrau e o tamanho do degrau é essa diferença aqui, ó. Volto a frisar que normalmente o instante zero é uma abstração matemática. Normalmente a gente chama de instante zero o instante no qual nós começamos a querer analisar o sistema, nós nos interessamos pelo sistema. E é por isso que é comum também nós aplicarmos a perturbação no instante zero. E o instante infinito corresponde quando a perturbação ou o sinal atingiu o seu valor final. Então, são duas abstrações muito comuns, que é o instante zero e o instante infinito, certo? Então, o tamanho do degrau é isso aqui. A transformada de Laplace desse sinal vai ser o tamanho do degrau sobre S. Não se esqueçam desse S. Isso aqui é a transformada de Laplace do degrau. Então, agora vamos fazer a transformada inversa disso. Nós vimos na nossa apostila como nós fazemos a transformada inversa. Mas é interessante vocês terem em mente, porque nós temos duas formas de fazer isso. Eu vou fazer de duas formas. Normalmente, nós fazemos em frações parciais. Então, eu vou fazer com forma com o zero. Com os polos, melhor dizendo. E aí vou mostrar que tem um erro comum, que não é bem a pergunta, mas é um erro comum que acontece na inversão da transformada de Laplace. Então, a forma com os polos. A forma com os polos é a seguinte. Eu represento essa função na sua forma de polos. Então, eu reescrevo essa função. Agora eu tenho o polo. O polo vai ser menos 1 sobre
1 tal, vezes delta U0 sobre S. Isso está com os polos. O polo desse aqui é menos 1 sobre tal, e o polo desse aqui é 0. Aí eu faço duas frações parciais. Uma fração parcial com A1, S mais 1 sobre tal, mais uma fração parcial com o termo esse aqui. Bom, agora para determinar é simplesmente o quê? Eu tapo o zero e avalio. Então, é a expansão de half-side. Para determinar a zero, o que nós fazemos? Nós tapamos esse cara aqui e avaliamos aqui. Então vai ficar o A0, vai ficar K sobre tal, sobre 1 sobre tal. Ou seja, vai ficar apenas K. Já para nós determinarmos o coeficiente A1, eu vou tapar esse cara aqui e vou avaliar em menos 1 sobre tal. Menos 1 sobre tal. Então vai ficar o quê? Vai ficar K tal sobre tal vezes delta U0. Faltou aqui, antes faltou aqui também o delta U0, desculpe. Então vou colocar aqui, ó, vai ficar K sobre tal, delta U0 sobre... não podemos esquecer que aqui continua com 1 sobre S aqui. E aqui vai ficar 1 sobre tal sobre 1 tal, vai ficar... Eu já vou fazer o cálculo, vai ficar menos K S mais 1 sobre tal. Certo? E agora o delta y de t vai ser a inversão de cada uma dessas transformadas de Laplace. Essa aqui vai ser, a inversa vai ser menos K delta U0 exponencial de menos t sobre tal. Mas a outra vai ser simplesmente K delta U0. Logo, reescrevendo, rearranjando, vai ficar K vezes delta U0, abre parênteses ou chaves, 1, menos E na menos T sobre tal. Certo? O que nós usamos? Nós usamos a transformada inversa disso aqui, ó. A transformada inversa, que foi a segunda transformada de Laplace que nós deduzimos, ela é exponencial de menos t sobre tal. Ou a exponencial de p, e na menos pt. Certo? Então, daí que vem esse termo aqui, S1 menos exponencial, veio daqui, ó. Só cuidado, e aí eu só vou abrir um parênteses, porque às vezes é um erro ou um deslize comum, digamos, que consiste no seguinte. Esse deslize comum é o seguinte. Eu vou pôr depois aqui. Por aqui. O deslize é o seguinte. Muitas vezes as pessoas fatoram a seguinte forma. Trabalham com a função de transferência na sua forma original. Não tem nenhum problema. Aí o pessoal pega e fatora assim, ó. Perfeito. Vou pôr o A0 aqui.
com o termo S, mais A1 com tal S mais 1. Certo? E aí, vamos determinar as constantes. O A0, como antes, vai ficar K delta U0. O que é? Só tapar esse cara aqui e avaliar isso aqui em S igual a 0, vai ficar K delta U0 igual a antes. O A1 vai ser o quê? Eu vou tapar, nesse caso, isso aqui, ó. Certo? Vou tapar esse termo e vou avaliar esse termo. Aí, atenção. Se eu fizer isso, eu vou substituir aqui por menos 1 sobre tal, que é o que zera esse denominador. Então, vai ficar K delta U0 sobre menos 1 sobre tal. E aí, cuidado. Isso aqui está certo, isso aqui está certo. Só que a inversa de A1 tal S mais 1 é igual ao quê? A inversa de A1 sobre, aí põe sobre tal aqui, S mais 1 sobre tal. Ou seja, essa inversa vai ser A1 sobre tal, S vai ser, desculpe, eu vou já colocar direto, essa inversa vai ser, então, que nem a gente obteve antes, vai ser exponencial de menos t sobre tal. Observe o seguinte, a diferença está aqui, ó. A inversão desse negócio tem 1 sobre tal embaixo. Certo? Então, quando eu for fazer essa inversão aqui, ó, isso vai ser substituído por A1 sobre tal e na menos t sobre tal. Certo? E aí eu vou substituir esse A1 ali, ó. E aí esse cara vai cancelar com, vai ser dividido pelo tal e com isso vai acabar com tal. Certo? Então, cuidado. Daí a resposta no final é a mesma. Peraí, aqui 1 sobre tal, multipliquei em ambos os lados, tá, isso aí. Aqui, desculpe, aqui tá assim, ó. Tá errado aqui, o que eu fiz. Vai ficar certo, menos 1 sobre tal aqui, mas aí vai ficar igual a K delta U0 vezes tal. Ele vai para cima e fica assim. Aí tá certo. Aí fica mais fácil de enxergar. Fica mais fácil de enxergar aqui. Só vou reescrever para ficar mais fácil de substituir, porque daí fica 1 sobre 1, então fica tal delta U0. Certo? E aí a resposta é exatamente a mesma. Então, cuidado. As duas formas são possíveis, só que eu tenho que pegar a inversa correspondente ao termo que eu estou usando. Aí eu tenho que usar a inversa correta. Caso eu não fizesse isso, apareceria aqui, ó, multiplicado por tal. Que seria esse tal aqui, ó. Se eu multiplicar por tal, isso aqui não vai ficar dimensional. Isso aqui, observe, dentro do exponencial é dimensional. Isso aqui é dimensional, quem dá a unidade é o K. E o delta U. Então, se eu tivesse esse tal aqui explícito aqui, isso traria unidade de tempo que seria incompatível.
Então, só por uma questão de análise de unidades, dá para ver que não faria sentido eu multiplicar exponencial por tal. Certo? Com isso, eu espero ter respondido a questão 2 da segunda semana que me foi encaminhada. Não sei se ficou claro. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Atenção, atenção. Então, vamos para o próximo item. O próximo item, então, vai ser relativo à semana 3. Semana 3, certo? A semana 3, que foi o exercício 3, eu acredito que aqui estava sendo perguntado K crítico. Não é K crítico, eu acredito que se eu falei K crítico, na realidade é K que tem interpretação de ganho. Ganho estacionário. E aí nós temos lá nesse sistema dois possíveis ramos. Um instável e outro estável. Esse aqui, que é o instável, o sistema vai para o infinito. Então, o valor de K, que é a derivada da curva, não representa o ganho físico, interpretação de ganho que nós temos para o sistema. Então, esse ramo instável, a interpretação de ganho não condiz com a derivada. Então, porque a saída vai para o infinito, certo? Fisicamente não vai para o infinito, mas depois eu discuto mais com você. Então, o ramo que tem a interpretação de ganho é o ramo estável, em que a derivada vai corresponder ao ganho estacionário, que é a interpretação de ganho estacionário que nós introduzimos nessa semana ou revisamos nessa semana. Não sei se está clara a pergunta, se eu entendi a pergunta. Qualquer coisa é só se manifestar. Dando seguimento, então, eu vou para a próxima questão, que foi a levantada. E a próxima questão é bem interessante, porque não fica claro quais são os polos desse polinômio aqui. Se chegou a esse polinômio, S ao quadrado mais df, né? Mais x de mu sobre y, mu x y de mu. A pergunta, que é bem pertinente, quais são os polos desse negócio aqui? Se você for enveredar, se você for via Bhaskara, é Bhaskara, acho que Bhaskara tem acento no Bhaskara. É uma proparoxítona, Bhaskara, eu acho. A Bhaskara, se você for fazer Bhaskara, você vai dar com os burros na água. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Lá no segundo grau, os polos, nós temos o sistema fatorado. Os polos são menos P1 e menos P2, certo? Se eu multiplico isso aqui, vai ficar S ao quadrado mais P1 mais P2 vezes S. Ou seja, eu estou fazendo a multiplicação, eu vou colocar do lado aqui, porque daí eu ganho espaço. Isso aqui, então, multiplicando, vai ficar P1 mais P2 mais, vezes S mais P1 vezes P2. Certo? Então, quer dizer,
eu tenho polo 1 mais polo 2 tem que ser igual ao quê? df mais x de mu sobre y. E P1 vezes P2 vai ter que ser igual a mi x sobre y de mu. Aí a gente olha aqui, ó, olha só que lindo. Olha só que lindo. Por inspeção, eu vejo que isso aqui é igual a isso aqui. A questão é saber, então, a princípio, esse aqui é candidato a ser o P2. Mas, como é que fica o DF e o Mi? Aí que é importante. Isso aqui é substituído no estacionário. No estacionário nós queremos soluções não triviais. Para a solução ser não trivial, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Para a solução ser não trivial, o x, que é a biomassa, tem que ser diferente de zero. Para o x ser diferente de zero, isso implica, então, que mi estacionário é igual a df estacionário. Logo, um polo é x de mi sobre y, e o outro polo, ou o polo é o negativo disso, mas o P1, digamos, que vai levar ao polo 1, só trocando o sinal, vai ser isso aqui, ó. Podendo ser escrito de duas formas. Então, se eu uso aquele conhecimento que a gente aprende no segundo grau, eu consigo resolver isso de forma trivial. Também não é tão trivial assim, mas tudo bem. Não sei se eu respondi a questão da nossa aluna interessada nesta questão aqui. Acredito que sim. Então vamos para o próximo item levantado pela nossa ouvinte. Encontrei o beta, mas não entendi como o senhor simplificou. Aí a resposta está aqui, ó. O beta está aqui, certo? E esse aqui que eu vou usar, ó. Esse aqui saiu o beta. Só que, mais uma vez, F2, isso aqui implica... Ops. Isso aqui implica em df vezes S1 menos S ser igual a mi x y sobre y. Aí eu ponho o df lá para o outro lado. Ou seja, aquilo ali vai permitir que nós escrevamos da seguinte forma. S1 S1 menos S vai ser igual a mi x sobre y df. Isso aqui é tudo no estacionário, certo? Tudo no estacionário. Tudo SS, tudo SS, SS, SS. Porque a gente não quer uma solução trivial. Aí, ó. Esse cara que foi substituído, ó. Isso aqui é o que foi colocado aqui, ó. Simplificando, nós chegamos a isso aqui, ó. E aí que entra a questão. A função de transferência, então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Colocando essa função de transferência nessa forma aqui, com K, com beta,
S mais 1, tal 1, S mais 1, tal 2, S mais 1. Certo? Certinho! E aí, olha só, não podemos esquecer que isso aqui é válido, aquilo ali, ó. Então, vai ficar escrevendo, substituindo os valores, vai ficar esse K, observe que vai ficar assim, ó. 1 sobre dmu, esse é o ganho. O beta vai ficar 1 sobre df, estacionário vezes S mais 1. E o tal 1 vai ser, vou colocar já com 1 sobre df, mais 1 sobre, e aqui o último termo, y sobre xs de mu vezes S mais 1. Aí vocês veem aqui, ó, esse numerador aqui é igual a esse denominador aqui. Logo, isso aqui vai ficar assim, ó. Que é uma função de primeira ordem. E aí vem as duas questões levantadas pela nossa amiga. Essas duas questões são relativas. Isso é uma função de primeira ordem. Isso aqui é uma função de primeira ordem. No fim, se resumiu a K sobre tal 2S mais 1. Função de primeira ordem. Certo? Com isso eu respondi as questões sobre a resposta inversa. Resposta inversa só pode existir em funções de segunda ordem. Isso não ficou claro ainda, mas ficará claro com as videoaulas desta semana, que eu vou gravar na sexta, quinta, sexta, eu estou gravando o próximo lote de aulas, onde eu vou falar de resposta inversa, e aí vai ficar claro que resposta inversa não tem como ter resposta inversa para uma função de primeira ordem. Certo? Também não entendeu por que instabilidade e overshoot. Instabilidade tem a ver com o polo pode trocar de sinal. Por que ele pode trocar de sinal? Porque a derivada dessa aqui pode trocar de sinal. E aí isso vai trazer a instabilidade. Mas não tem a possibilidade de ter overshoot. Para ter overshoot tem que ser uma função de segunda ordem e acaba ou se reduzindo a uma função de primeira ordem, logo não pode ter overshoot. E no final da semana 3, o senhor indicou para assistir vídeos computacionais. A parte de aula computacional eu ainda não comecei, vou começar agora. É que eu estou levantando o material e quero ver se amanhã eu liquido isso. Mas a ideia, então, é disponibilizar para vocês as aulas computacionais. Ali eu só pus alguns cursos, caso você queira se inteirar e fazer alguns cursos, mas o nosso curso de Python está para começar. Não percam! E a última pergunta lançada pela nossa querida aluna foi a seguinte: os exercícios têm que ser entregues? Não. Eles têm que ser feitos, mas não precisam ser entregues. Porque eu resolvo o exercício na aula seguinte. Por que eu estou usando essa sistemática? Se eu, antes de mais nada, há alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar com a gravação desse aqui.